O Grêmio perde pro Vasco em São Januário, dá adeus ao G4 e também adeus às chances de títulos do Campeonato Brasileiro. Um Grêmio que há muito tempo não consegue jogar bom futebol, mas que hoje passou dos limites, mas que hoje esteve à beira do ridículo. Um time sem vontade, um time sem querer ganhar, um time sem gana de vencer a partida, perde pro último colocado Vasco da Gama por 1-0 num estádio vazio, sem torcida. Um time apático, um time sem nenhum jogador que a gente possa dizer, este se salvou. Na minha visão, ninguém se salvou. Alguns menos piores do que outros. Aí talvez. Num jogo horroroso, onde Renato promoveu Natan novamente como titular no meio-campo e viu que não dá mais. Onde um Bitelo, que segundo informações já está vendido, mais uma vez não jogou, não entrou em campo. O que aconteceu com o Bitelo e o que acontece com o Ferreira, que começou como titular e jogou só o segundo tempo? Era mais fácil ter colocado o Ferreira só no segundo tempo. E ele deu o lugar a Lucas Bessosi. Bom, o Grêmio perde, sai do G4 e a gente precisa falar sobre isso. Perder para o Lanterna no Rio de Janeiro é um fiasco sem tamanho. Vamos falar sobre tudo isso. Vasco 1, Grêmio 0, depois da vinheta. Bom, gente, para muitas pessoas a derrota do Grêmio hoje contra o Vasco da Gama é um fiasco sem precedentes. E para mim também. Mas antes, eu quero fazer aqui uma analogia pequena antes da gente entrar na partida. O Grêmio estava na Série B, o Grêmio retornou da Série B, voltou para a Série A, contratou 20 jogadores, dispensou 10 jogadores, está nas semifinais da Copa do Brasil, que jogando o futebol que está jogando não vai passar, mas se melhorasse um pouquinho teria condições, porque o Flamengo neste momento está tomando um arrodeão do Cuiabá, que já é 8º colocado e só está a 2 pontos do Grêmio, essa é a verdade. Mas o Grêmio está retornando da Série B. O Grêmio está na semifinal da Copa do Brasil, o Grêmio está entre os líderes do Campeonato Brasileiro, fazendo um bom Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi campeão gaúcho, o Grêmio, nos 2 Grenais que teve até então, se saiu vencedor, tudo certo. Mas agora a gente precisa entrar no ano, no combo Grêmio em 2023. O combo ainda é melhor do que o momento, mas o momento atual é muito ruim. O momento atual é extremamente ruim. E eu vou te mostrar isso em números. Os últimos 7 confrontos do Grêmio: 1-1 contra o Bahia, 2-0 derrota pro Botafogo, 1-1 contra o Bahia novamente, e aí classificação nos pênaltis, isso Copa do Brasil, 1-0 contra o Atlético Mineiro e uma vitória que não foi merecida porque o Galo jogou muito melhor dentro da arena, 2-0 pro Flamengo contra, 1-1 contra o Goiás e 1-0 contra o Vasco, o último colocado do Campeonato Brasileiro. De todos esses jogos, o único jogo que o Grêmio não merecia ter perdido era o jogo contra o Botafogo, que o Grêmio jogou melhor. Os outros, todos os resultados são equivalentes ao desempenho.
Contra o Atlético Mineiro, ganhou, era para ter perdido. Contra o Bahia, foi salvo por Gabriel Grando nos pênaltis. Contra o Goiás, era para ter perdido, o André Henrique faz um gol salvador no final. E hoje, o Grêmio não jogou nada contra o pior time do Campeonato Brasileiro. Dito isso, vamos pro jogo. Renato desmanchou o esquema de 3 zagueiros. Renato colocou Gabriel Grando, João Pedro, Bruno Vini, Bruno Alves e Reinaldo. Vamos parar por aqui. Bruno Vini, Rodrigo Eli será titular absoluto a partir da próxima rodada. Dá pra escolher. Ou tu tira o Bruno Vini ou tu tira o Bruno Alves. Os dois caíram de rendimento. João Pedro parece ser aquele João Pedro que a gente tinha dificuldades de entender o porquê que o Grêmio tinha contratado no início do ano. Porque as referências eram muito ruins. Mas ele surpreendeu. Porém, agora parece voltar a ser aquele João Pedro que a gente tinha algumas ressalvas. Não avança no terço final, não tá mais mostrando aquela força física, aquela explosão. Sumiu. Bruno Alves e Bruno Vini, dá pra escolher quem tu quer tirar do time. Os dois tão horrorosos. O Reinaldo sumiu, apagou, acabou. Aí a gente vai pro meio campo. Renato coloca Vidia Sante, Carvalho e Natan. Eu vou começar por Natan, porque Natan não pode mais vestir a camisa do Grêmio. Natan é horroroso. O Natan não serve para ser um meia central do Grêmio. O Cuiabá tem um meia central que chegou a recém, que é melhor do que o Grêmio jogou hoje. Então o Natan, ele não serve para jogar no Grêmio. E parece que o Renato hoje entendeu isso. Mas eu não consegui entender nem a escalação do Natan. Porque no jogo treino contra o São José, o Natan foi horroroso. Não acertou absolutamente nada. Não era nem para ter entrado em campo hoje. Aí vamos para Carvalho e Vidia Sante. O Vidia Sante parece ser aquele jogador que em 2021 não agradava. Cadê o Vidia Sante que chegava na área? Cadê o Vidia Sante que desarmava? Sumiu. E o Carvalho, o melhor jogador do campeonato uruguaio, ainda não desembarcou em Porto Alegre. Aí vamos para o ataque. Bitelo. Antes de eu fazer esse vídeo, a gente já postou uma informação no Instagram. Bitelo está vendido. Essa é a informação que César Fabres traz. Mas antes deste post, eu fiz um outro post sobre o Bitelo e eu vou ler aqui. Opinião sobre o fiasco de hoje no Rio de Janeiro contra o Lanterna Vasco. Abre aspas, Bitelo. Não está jogando nada, correto? Pois é. Tá jogando por quê? Porque tem que ser vendido? Ou já está sendo vendido e tá pensando na Europa? Se for isso, não pode mais jogar. É simples assim. Não acertou nada o jogo todo. Este é um post que eu fiz na página do Instagram, que já está com mais de 500 curtidas e mais de 5.000 visualizações. Com certeza o jogador também tá vendo esse post e tem que ver mesmo. Dito isso, a gente vai para Ferreira. O Ferreira é, de fato, jogador apenas de segundo tempo. E é aquele jogador que joga para ele. No primeiro tempo, o Ferreira não acertou nada. O Ferreira não acertou nada. No segundo tempo, ele melhorou. Ele é o legítimo jogador de segundo tempo. E aí, não é porque ele é o quarto maior artilheiro, porque ele é gênio, porque ele jogou em Barcelona, porque ele fez o trio MSN, que a gente não pode falar de Luizito Soares.
Há quantos jogos Luizito Soares não balança as redes? Mas não falta desempenho. Ele corre, ele luta, ele tenta. Ele fez uma jogada de gênio no segundo tempo, que ele pifou o Bitelo, mas eu acho que o gol seria anulado, porque a bola já tinha saído pela lateral. Mas ele precisa ser cobrado pelos gols que não está fazendo. Ele é centroavante, ele ganha 2 milhas por mês e ele precisa marcar gols. Mas aqui eu vou pegar leve com ele, porque ele tem um meio-campo que não existe. Porque a partir do momento que tu tem o Natan para ser o teu pifador, tu tá ferrado. Tu vai morrer de fome. Não dá pro Natan Pescador ser o meio-campo do Grêmio. E aí eu quero entrar no banco de reservas do Grêmio. O Grêmio tinha um cara chamado Iturbe e ele não entrou. E a informação é: Iturbe está fora de forma. Iturbe não está conseguindo entrar no peso ideal. Erramos nessa contratação, então? Erramos na avaliação? Lucas Bessosi entrou tentando e tal. Não podemos falar do menino que chegou agora. André Henrique deixou o Gustavinho cara a cara e o Gustavinho errou um gol sozinho. Outra coisa, né? Renato tirou o Natan e teve que colocar o Gustavinho. É outro que não dá, né? Não serve. Não pode vestir a camisa do Grêmio, tal do Gustavinho. É inadmissível. Então, um Grêmio que não joga nada há muitas partidas, um Grêmio que jogou bem a última partida contra o Botafogo e que não merecia ter sido derrotado, não merecia ter perdido a partida, mas perdeu. E aí depois disso, degringolou no campeonato. Neste momento, o jogo entre Cuiabá e Flamengo está caminhando para o final e Daverson faz o 3-0 Cuiabá para cima do Flamengo. O Botafogo, líder, empatou e o Grêmio, mais uma vez, não é vice-líder porque a sua incompetência não permitiu isso. O Grêmio estaria com 33 pontos, estaria neste momento vice-líder, mas não. O Grêmio está na 6ª colocação, foi passado pelo Red Bull Bragantino e vai ter só o Fluminense em casa na próxima partida. É fácil de ganhar do Fluminense? Não, né? O Fluminense ganhou do Palmeiras dentro de casa, amassando o Palmeiras. Amassando o Palmeiras. Então vamos lá. Bruno Vini e Bruno Alves, tu escolhe quem tu vai tirar pra jogar o Eli. Ferreira é jogador de 45 minutos. Natan não pode mais vestir a camisa do Grêmio. Gustavinho, a mesma coisa. João Pedro sumiu. Reinaldo também. A culpa é do técnico? Talvez. Seria a hora de pensar em trocar? Acho que não. Porque da última vez que a gente demitiu o Renato Gaúcho ou o Renato Portaluppi num meio de campeonato, a gente sabe o que aconteceu. Vale lembrar, o Grêmio está retornando de uma Série B, com muitas contratações, uma reformulação de elenco em 3 meses e está na ponta de cima da tabela. Mas é óbvio que poderia estar melhor. O Grêmio perdeu para o rebaixado Vasco da Gama e poderia estar na 2ª colocação, porque o todo-poderoso Flamengo está tomando 3-0 do Cuiabá, que agora está a 2 pontos do Grêmio também. O Grêmio era vice-líder e agora o Grêmio está a 2 pontos do 8º colocado. Para ver como o Campeonato Brasileiro ele é atenuante, né?
Digamos que o Grêmio ganhe do Fluminense, o Grêmio provavelmente possa retornar ao G4. Mas se perder para o Fluminense, o Grêmio pode cair para 9ª colocação na próxima rodada. Na verdade, na 8ª, né? Porque mesmo que o São Paulo ganhe, eles ainda ficariam a 1 ponto do Grêmio. O Grêmio pode cair mais 2 posições na próxima rodada. Então, é hora de acordar e é hora de certos jogadores não vestirem mais a camisa do Grêmio. Deixa o like, um abraço, valeu, fui!